Aguardar, aguardar, aguardar. Boa noite, Gabi. Boa noite, Gabi. Boa noite. Tudo bem? Tudo e a senhora? Bem também, tô meio inchada aqui. Eu tô com, acho que com um canal me incomodando aqui, menina. Vou guardar só mais um minutinho, tá? Daí eu já começo. Tá bom. For entrando alguém aí, você me ajuda a ver, tá, Gabi? Eu vou começar a gravar, então. Tá bom. Já tá gravando. Só partilhar aqui. Bom, vamos ver. Então, olha, hoje é mais por conta, então, que a gente teria aula prática, tá? Então, infelizmente, algumas coisas que a gente vê lá na prática não dá para a gente colocar aqui no momento. Então, eu trouxe um apanhado, né, do que a gente, desses dois parasitos que a gente estudou até o momento e que a gente teria que dar uma olhadinha nas lâminas, né, que a gente trabalha lá em laboratório para reconhecer esses parasitos. Mas nada que fica muito diferente da gente mostrar aqui em imagens que a gente seleciona para que vocês vejam, tá? Não é nada diferente disso que vocês vão ver, que seria visto lá dentro de laboratório. Então, a gente vai fazer essa abordagem, né, que também aborda tudo que seria dito em prática e também já serve como uma revisão, portanto, desses conteúdos. Lembrar vocês que os conteúdos, além de estarem das aulas gravadas, estarem no NEAD, os arquivos de aula também, os PowerPoint, estão todos lá no e-mail de vocês, tá? E nesse último que eu anexei a aula, também foi junto alguns vídeos sobre o ciclo desses dois parasitos, então, tanto do Trypanosoma cruzi quanto da Leishmania, nos dois hospedeiros que eles hospedam, tá? Tanto no invertebrado quanto no vertebrado. Então, são videozinhos curtos, tá? Mas que são bastante didáticos para que vocês realmente vejam, então, nas imagens como é todo esse ciclo de vida, né? De contaminação e de como esse parasito se desenvolve dentro de cada um dos seus hospedeiros. Então, é bem legal assistir o videozinho, que o vídeo fica guardado, é visual, né? Além de estar sendo narrado, ele é totalmente visual, então isso acaba facilitando muito o aprendizado, então, desses parasitos, que aí é até bastante complexo, tá? Bom, então, gente, na aula prática, o que a gente ia ver em relação à Trypanosoma cruzi? A gente ia ver, então, as formas de vida que esse parasito apresenta, então, nos hospedeiros, tá? Seja no hospedeiro vertebrado ou no invertebrado, então, tá? Então, normalmente a gente tem lâminas lá de Trypanosoma, né?
então representando as formas amastigota e tripomastigota. Temos também, às vezes, a lâmina de epimastigota, mas no momento nem sei dizer se a gente tem essa fase do ciclo de vida do parasito lá. Mas, normalmente, tripanossoma, o tripomastigota a gente tem, e o amastigota também, que é o que a gente vê aqui, tá, gente? Então, olha lá, a gente sabe que as formas de vida, elas vão modificar conforme esse hospedeiro em que eles estão, né? Eles vão ter essa forma de vida sendo cumprido dentro desse hospedeiro. Então, a gente sabe que a tripanossomíase, né, ou a doença de Chagas, ela exige dois, então, hospedeiros. Então, um hospedeiro que é vertebrado e um invertebrado. Sabemos que o vertebrado é o homem e vários animais aí silvestres, ou até mesmo o animal doméstico, como é o cão, que ao mesmo tempo também, além de ser um hospedeiro, ele também é um reservatório dessa doença que pode, né, se espalhar. E temos também o hospedeiro invertebrado, que é, então, o barbeiro, então, né? É um percevejo grande, né? Que a gente chama que é da ordem Hemiptera, um inseto, portanto, tá? Até trouxe um aqui, depois eu mostro certinho para vocês, tá, gente? Ó, então, tem um exemplarzinho aqui, depois na hora que a gente parar de compartilhar, eu lembro de mostrar ele de novo, tá? Bom, então a gente já sabe que existe um período de incubação aí, quando esses hospedeiros são quando o hospedeiro vertebrado é, então, parasitado, né? Que ele sofre, então, a picada desse inseto e, através da picada desse inseto, o inseto, quando está satisfeito, porque ele é hematófago, né? Então, o que que acontece? Ele, então, faz as suas fezes ali no local, porque ele enche tanto que isso pressiona, então, todo o trato digestório e o que está ocupando o lugar tem que sair, e isso são as fezes. E nós sabemos que essas fezes estão contaminadas, então, com tripomastigotas, então, metacíclicos, né? Que é a forma contaminante que a gente encontra dentro do inseto. Deixado essas fezes do lado, então, da picada, a pessoa coça e traz essas fezes com os tripomastigotas metacíclicos para o poro onde ocorreu a picada. Então, olha lá, período de incubação varia em torno de 3 semanas, sendo que a doença de Chagas se caracteriza por apresentar duas fases, a aguda e a crônica. A aguda é a fase inicial, gente, né? Onde pode aparecer alguns sintomas ou não, né? E a crônica, quando essa doença está totalmente instalada e que ela pode ocorrer vários anos depois do primeiro contato, então, com esses parasitos, né? Então, na fase aguda, no máximo eu posso ter ali um inchaço, né? Como eu mostrei para vocês, o chagoma, o sinal de Romagnat, que pode dar aquele inchaço, né, no local e coceira. Mas se foi mais discreto, às vezes dá um inchaço, um dia some, depois a pessoa nem às vezes vai perceber que foi picada. E dependendo dessa carga parasitária que ela recebeu, aí depois ela talvez só venha, e se o sistema imune também não reagir para combater então esses patógenos, o que vai acontecer? Vai aparecer essa doença somente mais tarde e já na fase então crônica, tá? Bom, à medida que o ciclo de invasão também acontece quando esse hospedeiro é infectado, gente, né? Conforme o tempo passa e ele já está parasitado, ocorre também que esses parasitos eles vão começar a ter uma preferência
de histiotropismo ou o tropismo, né? Vão escolher alguns tecidos e células que eles têm preferência, né? Como a gente falou lá, que eles podem ir para o cólon, para o baço, pode ir também para o coração, que é um local bastante afetado, como eu falei para vocês, que existe as megas, né, da doença de Chagas, que é o aumento, né, a hipertrofia, então, desses órgãos. Então, esse tropismo, então, essa preferência por algumas células de alguns órgãos aí, se desloca do sistema fagocítico, então, que é de preferência lá, inicialmente, que eles entram nos macrófagos, né? E vai para células musculares, ó, cardíacas, para sistema nervoso, e é aí então que começa a se constituir principalmente essa doença crônica, então, tá? Que não é logo no início, pode ser até anos, bastante tempo depois. Então, gente, o que a gente vê normalmente no laboratório são lâminas, então, contendo essas formas do ciclo de vida desses parasitos, tá? As formas que a gente apresentou, né, dentro de aula teórica, é que existe as mais importantes, a mastigota, né, a epimastigota e a tripomastigota. A gente sabe que no hospedeiro vertebrado a gente vai ter a amastigota e a tripomastigota, que também é chamada de tripomastigota sanguícola. E no hospedeiro invertebrado, nós teremos então, só um pouquinho, gente. No hospedeiro invertebrado, nós teremos a tripomastigota, né? E depois nós teremos. Olá, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? Tudo jóia. E aí, então, dentro do hospedeiro invertebrado, então, que é o inseto, nós vamos ter, então, tripomastigotas sendo sugados, né? Porque ele vai sugar essas tripomastigotas, depois vai haver toda uma modificação, vai haver reprodução e nós vamos ter no inseto, então, a tripo e a epimastigota, tá? Dentro do hospedeiro vertebrado, nós vamos ter, principalmente, né, a mastigota, essa forma arredondada, então, presente dentro de células, tá? Então, é intracelular, tá? E a tripo e a epimastigota no inseto, que é o hospedeiro invertebrado, sendo extracelular, não infectando células do inseto, mas sim só ficando a nível de tubo digestório, tá? Então, aqui nós temos, olha, uma porção, então, de tecido cardíaco, tá? Onde a gente tem as fibras, então, cardíacas, e essas fibras cardíacas, gente, como vocês podem ver, elas estão rasgadas aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui que a gente vê miudinho aqui em volta é tudo a mastigota que entrou e se reproduziu. A reprodução nessas fibras aí do tecido muscular cardíaco provoca essa ruptura, então, esse aumento das fibras musculares que faz com que o coração cresça. Por isso que o pessoal fala, né, que tem o coração grande. E a partir de que ocorre essas lesões nas fibras então cardíacas, é que então também começam a aparecer os sintomas mais sérios então, né? Como arritmias e problemas, e por isso que a pessoa acaba descobrindo bem tardiamente que tem doença de Chagas, então, tá? Então, as mastigotas estão internalizadas, né? Porque elas
são elas que vão se reproduzir. Então, entram primariamente como tripomastigota metacíclico, mas logo que elas entram dentro de uma célula nossa, né, elas já começam a se transformar em amastigota e a se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. Logo depois, dentro da célula mesmo, elas se tornam em tripomastigota, né? E começam, porque daí elas já têm flagelo, começam a se movimentar, e nisso, então, elas são em tão grande número que elas, então, estouram essas células, tá? Elas arrebentam essas células e ficam soltas, então. Quando elas ficam soltas, né, elas vão para o sangue, elas ou entram em outra célula, infecta de novo e começa a se transforma em amastigota e começam a se reproduzir novamente, tá? Então, gente, olha lá, vamos ver aqui. Aqui, essa de baixo, a gente está vendo no sangue, tá? Então, são formas tripomastigotas, então, sanguícolas, porque elas estão livres no sangue. Então, aqui, normalmente, elas são redondinhas, pequenininhas e sem flagelo, porque é forma amastigota. E aqui, quando tem flagelo, então, a tripomastigota, tá? Então, aqui, olhando também, todos os esqueminhas mostrando algumas formas aí, dependendo do momento em que elas estão, né? Aqui na seguinte, mostrando também como é, então, olha, como é essa forma, né? Qual é o nome desse momento que ele está, a mastigota, e fala que é intracelular, sem organelas de locomoção, porque ela é redondinha e esse flagelo ainda não se desenvolveu, né? Ainda está interno, tá? E aqui dá todas as características de como é, o cinetoplasto fica dentro do núcleo, né, ao lado do núcleo. A epimastigota, que é essa daqui de baixo, gente, ela é diferenciada pela posição do cinetoplasto e ainda em relação que a gente pode ver que a parte anterior e a parte que tem o flagelo, que ainda não é tão grande, né? Não existe aquela membrana ainda ondulatória toda estabelecida, ela é muito afinalada, tanto na parte anterior quanto na parte onde está o flagelo, tá? Então, quando a gente olha a tripomastigota, ela já é mais cheinha, mais curtinha, e a gente vê um flagelo bastante longo, né? E onde também, olha, a gente já vê o cinetoplasto aqui, ó, na extremidade posterior do parasita, tá? Então, são essas formas que a gente acaba diferenciando na hora da visualização, né? A posição do cinetoplasto e o flagelo ajuda muito a diferenciar também a mastigota de tripomastigota, então. A leishmania também não é tão diferente, tá, gente? Então, quando a gente fala de leishmaniose, né, a gente sabe que existe aquelas formas todas de leishmania. Aqui também outra parasitose que também vai exigir 2 hospedeiros, um vertebrado e outro invertebrado. Então, temos para leishmaniose o homem, né, como vertebrado, cães, temos animais silvestres também, e também para o invertebrado, ao contrário, então, da doença de Chagas, nós temos, então, um mosquito, que é o hospedeiro aí invertebrado e que é o vetor, então, desse agente etiológico que é a leishmania, tá? A leishmania, ela causa, portanto, lesões aí bastante danosas, né? Existe a leishmaniose
tegumentar, em que ela é dividida, então que a gente viu lá, os vários tipos de tegumentar existente, e mais ainda a visceral, que também causa bastante danos, tá? Então, olha, aqui a gente tem também dizendo sobre as formas de vida da leishmania, que são as amastigotas, que são mais arredondadas também e que não vai ter esse flagelo, tá? E as promastigotas, tá? A gente sempre fala na paramastigota, mas que é um momento mais breve, né? Entre uma forma de vida e outra, então. Mas ela existe, tá? Então, aqui, normalmente a gente dá mais foco para quem? Para a mastigota e para a promastigota, então, tá? E elas são diferenciadas de acordo com isso, que a mastigota, ó, também não tem o flagelo, também tem essa forma arredondada, né? E o flagelo ainda está interno. E depois eu tenho a promastigota, que ela, então, já tem esse flagelo livre, tá? Já tem membrana e que também, olha, eu posso ver, olha, esse núcleo mais centralizado, tá? E eu tenho o cinetoplasto posterior, então, aqui ao núcleo já, próximo já do flagelo, tá? Quando eu vejo a paramastigota, esse flagelo ele ainda está meio interiorizado e eu tenho o cinetoplasto meio que paralelo, meio próximo aí do núcleo ainda está lá meio que na metade, ainda não está definido. Por isso que é uma fase entre a amastigota e a promastigota, tá? Vimos também, olha, que existem várias espécies, portanto, de leishmania, né? Então, é bem complicado se trazer, somente especialistas vão identificar se essa promastigota aqui é de uma Chagas, é de uma Donovani. É muito complicado se fazer a identificação, portanto, porque é uma infinidade. Às vezes é necessário mesmo estudos de PCR que vai identificar lá o DNA específico desse parasito para se chegar, então, a qual espécie que foi infectada, tá? Aqui, então, mostrando, né, essas formas de vida que a gente mais citou, que é a promastigota e a amastigota. E para a gente lembrar, coloquei aqui como se fosse uma lâmina de sangue, onde a gente tem, então, as hemácias ali, que hemácia não tem núcleo, né? E uma célula de defesa, que a gente tem muitas células do sistema imune dentro ali, junto, já livres no sangue, né? Temos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, e são essas, então, que a leishmania adora ir infectar, né? É a célula de preferência, então, para ela infectar. Deixei aqui, gente, para vocês verem, né, que existe um núcleo ali, né, por isso que é monócito, né? São células do sistema monostário, então fagocitário, monofagocitário, e que nós temos aqui, ó, a delimitação, portanto, dessa célula de defesa. Isso aqui tudo é citoplasma. Então, logo que essas promastigotas entram no sangue, né, entram ali em contato, portanto, com esse hospedeiro vertebrado, ela entra, portanto, dentro desse citoplasma. Mas, professora, como que consegue, né, entrar dentro de uma célula de defesa? Ela não deveria matar? Acontece muito durante essa infecção, gente. Acontece muito, sim, de matar e tudo mais.
mas o parasito, ao longo da evolução, eles desenvolvem sistemas para burlar, então, essa imunização, né? Esse fator de que nossas células têm de eliminá-los. E elas entram e não acontece nada, tipo, elimina toda a carga ali de guerra que essas nossas células, então, teriam para combater esses parasitos, tá? Inclusive, dentro dessas células também, a gente tem lisossomos, temos enzimas ali que são utilizadas também no combate de qualquer patógeno que entra dentro do nosso corpo. E elas são totalmente, como é que fala? Anuladas neste momento em que o parasito entra e cria um vacúolo aí parasitóforo, tá? Ele entra e consegue fazer com que nada seja tomado para que ele seja eliminado. E aqui dentro é que então vai acontecer, dentro desse espaço aqui do citoplasma, é que vai começar a acontecer, portanto, a duplicação, então, né? A reprodução, portanto, desse parasito que já entrou. Ó. Aqui mesmo, ó, dá para ver 2 promastigotas dentro já, olha, do interior aí dessa célula, tá? Então, olha, internalização, né? Estão internos já dentro desse macrófago, tá? Observação das formas amastigotas intracelulares. Então, aqui também a gente vê, ó, as amastigotas, então, porque ele entra e se modifica, e elas, olha como elas já também começam a se reproduzir. Hospedeiro invertebrado, a gente sabe que, né, são esses insetos da leishmaniose. Então, a gente tem esse mosquitinho aí, que é também apelidado de mosquito palha. Aqui no Brasil é esse gênero Lutzumia, tá? Que é ele que acaba, então, transmitindo. Não é dizer que todo mosquito do gênero Lutzumia esteja infectado, tá, gente? Então, depende se ele picou alguém, né, ou um animal, ou qualquer coisa que tinha, portanto, esse protozoário. Então, ele tendo aí, possivelmente, para sempre, ele, em cada picada que ele fizer, ele vai passar, portanto, esse protozoário. Então, aqui mais do Novo Mundo, né? Aqui no Brasil, principalmente, quem é o vetor, então, biológico da leishmania é esse mosquitinho palha, tá? Aqui, o Phlebotomus, né, que é um outro gênero, ele, apesar da gente ter ele que é o que é o vetor, então, biológico na África, na Europa e na Ásia, tá? Aqui da leishmaniose, então, só coloquei para vocês aqui, ó. O hospedeiro vertebrado, então, ó, fagocitose das formas promastigota, porque o mosquito, ao picar, então, esses promastigotas vão sair da saliva, que é por onde o mosquito está picando, porque o mosquito utiliza a saliva, né, que eu falei para vocês, porque a saliva já vai servir para anestesiar, para ajudar a não fazer a coagulação, para também até mesmo tentar atrair células, porque células ali do interstício que ele se alimenta também, tá? Então, esses promastigotas sairão da saliva, portanto, tá? Ao mesmo tempo que esse mosquito, então, vai fazer o repasto sanguíneo. Aqui diferente são as moscas, são os mosquitinhos fêmeas, porque os machos não são hematófagos, tá? E essa fagocitose, portanto, né, das células lá que a gente falou, dos macrófagos, né?
que vão fagocitar esses promastigota em 4 a 8 horas, então, esses promastigotas ou são eliminados ou eles são internalizados dentro dessas células, tá? Então, uma vez internalizados, não foram, então, extinguidos pelo nosso sistema imune, eles vão passar por diferenciação, tá? Então, as formas que entraram vão se transformar em amastigota dentro do vacúolo lá fagocítico, né? Em 24 horas, olha. Dessa forma, leva isso para entrar, internalizar, e depois a promastigota passa em amastigota em torno de 24 horas e começa a se reproduzir, como eu falei. Aí aumenta, uma vira duas, duas vira quatro, quatro, seis, e por aí vai. O que acontece de tanta reprodução que ocorre? Esses macrófagos estouram, gente, tá? Então, essas células do sistema monofagocitário tem um limite também. Estouram e daí fica cheio, então, daquelas amastigotas soltas. O que acontece? Olha lá, pode haver uma reação inflamatória, como a gente falou, que o sistema imune, então, né, e mais todos esses parasitos também, gente, eliminam metabólitos do sistema deles também. E esse metabólito é tóxico para a gente, não é natural, né, do nosso corpo humano. E pode gerar a reação inflamatória. Ou pode também essas amastigotas entrar em outras células, aproveitar e ao mesmo tempo ficar livre na corrente ali, ó, né, no interstício, para que um inseto venha picar e suguem elas também. Aqui, depois, então, olha, no hospedeiro invertebrado, o mosquito pica e vai ingerir essas células, então, ó, parasitadas com as formas a mastigota. Tanto ele pode sugar a mastigota livre, como os macrófagos junto também infectados, tá? Aí, o que acontece? Ó, ele suga todo esse sangue, né? Ou mesmo da linfa, quando a gente diz linfa, é o líquido intersticial entre as células, porque ao mesmo tempo que ele perfura local antes de chegar nos vasinhos, ele também vai sugando todo o líquido que tem entre as camadas celulares, e isso é linfa, tá? Então, ali também tem esses protozoários da mastigota soltos ali também, porque muitas células estouraram. Bom, sugados, então, olha, o que acontece? Existe aquela formação da membrana peritrófica, né? No intestino, ali, em todo o trato digestório, para proteger a camada epitelial do trato digestório do inseto. Normalmente, falei para vocês que existem muitos mosquitos, né, hematófagos, que acontece isso, tá? Então, igualmente nesse mosquito acontece isso daqui. Então, vai sendo sugado dentro daquela, como se fosse uma bolha, uma bexiga mesmo, tá? Aí, o que acontece? Ainda dentro dessa bolha, gente, essa transformação, então, dos amastigotas que foram sugados e das células macrófagas, né, que estouram e saem as amastigotas, logo se transforma em promastigota. Essas promastigotas, lá na minha aula, lá, lembram-se que eu falei que de amastigota passa para paramastigota, depois para promastigota. Então, mas deixem mais simples. A mastigota entra e se transforma, portanto, em promastigota, que vai se reproduzir, então, ali dentro do trato digestório do inseto, tá, gente? Por divisão binária.
Posteriormente, olha, depois que ele terminou, aquela membrana peritrófica também, ela vai sendo digerida, porque esse animal está se nutrindo do sangue e ela se desmancha. Esses protozoários, portanto, já estão todos reproduzidos ali. O que que eles fazem? Não, eles não saem nas fezes, pelo intestino. Eles sobem e vão lá para o aparelho bucal, portanto, desses mosquitos, né? Fica lá junto com a saliva, nas glândulas salivares, então, de saliva desse inseto. Então, olha, dentro do inseto, esse ciclo em entrar a mastigota, passar para promastigota e se transformar em infectante e subir lá para a glândula da saliva, ele ocorre de 3 a 5 dias. Então, assim, quase que o mesmo tanto aqui no ser humano, olha, né? De 4 aqui, mais 24 horas, 5, no inseto da mesma forma, então, tá? As lesões, a gente já falou bastante, tá, gente? Então, eu deixei bastante resumido aqui para vocês em relação dos infiltrados, né? De como aparecem, então, essas lesões tegumentares, tanto no vertebrado homem como no vertebrado animal, que os cães sofrem muito, e também, olha, aqui que então, essa a leishmaniose visceral, né? Onde também a gente vai ter aumento de baço, aumento de fígado, e isso faz com que aumente de hipertrofia também desses órgãos, tá? E as pessoas normalmente ficam bastante anêmicas, bastante magras, tá? Então, bem explicadinho aqui também, um pouquinho mais do que a gente já tratou em aula. Aqui, só para deixar um folhetim mesmo acho que isso daqui é da Fiocruz, tá? Que eu peguei, onde então eles mostram, então, né? Fazem esses panfletos, então, instrutivos acerca da doença, com algumas instruções, com algumas observações a respeito de como é transmitido, de como é a potencialidade do voo dele, né? Da mata até ele pode voar até 400 metros. Então, esse distanciamento de casas, né? Como eu falei, o que não ocorre aqui, a gente vê muitas casas aqui em Apucarana somente separadas através de uma rua, e uma rua bastante estreita ainda, como no caso que tem muitos conjuntos lá no Jabuti, né? Então é um perigo, a gente não sabe, nunca houve levantamento desses flebotomínios lá no Jabuti. Eu já tive uma oportunidade com o doutor Norberto, desculpa. Com o doutor Norberto, ele foi um aluno da FAP já, tá? Ele trabalha na Secretaria de Saúde de Arapongas e ele trabalha especificamente com a leishmania, tá? E no controle e tudo mais de estudos. E Arapongas não, gente. Arapongas, e só que ele também acho que pega até Rolândia. E ele já achou muitos e muitos insetos infectados em Rolândia, tá, gente? Uma vez ele veio aqui, a gente foi para uma mata aqui próxima, indo aqui para no contorno sul, eu não me lembro como é o nome certinho daquela mata, onde a gente foi fazer coleta. E a gente coletou bastante, tá? Coletou bastante, trouxe para o laboratório, a gente analisou, só que, graças a Deus, nenhum desses mosquitinhos que a gente trouxe e analisou estavam infectados. Menos mal. Mas que quem tem interesse nessa área, né, gente, de doenças tropicais, que é o que a gente determina quando se trata desses tipos de parasitoses, né? São que o Brasil é
uma área tropical e que ocorre bastante dessas parasitoses. E que muitas delas estão reemergindo já por conta disso também, né? Que a gente não tem quem trabalha com isso, né? O governo também não aplica tanto subsídios aí para que ocorra, então, o estudo e pesquisa para controle também dessas doenças, tá? Pessoal, era isso então que a gente tinha para hoje, tá? Alguma dúvida disso aqui? Dúvidas, gente? Não. Tranquilo, professora. Tá. Qualquer coisa, gente, anotem e falem na próxima aula, tudo bem? Beleza. Beleza, gente. Abraço para vocês todos, tá bom? Abraço, professora. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.